Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo anuncia a contratação do seu novo centroavante Juninho. À procura de zagueiro, o Flamengo estuda opções e faz consulta por Danilo. Lohan vendido ao Flamengo pelo CSKA pode acontecer por 50 milhões de reais, mais zagueiro William Rocha. Hoje tem Madureira e Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Juninho é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2025 e vai usar a camisa 23, número escolhido por ser a data do nascimento da sua filha. O atacante chega para ser o substituto do Gabigol no elenco e para ser o centroavante titular até a volta do Pedro, que passou por cirurgia no joelho depois de uma grave lesão. Agora o Flamengo se movimenta para regularizar o reforço na FERJ e na CBF, para que ele possa jogar o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro. O planejamento prevê que o Juninho fique no Ninho do Urubu até a delegação voltar da pré-temporada, mas ele não vai ser integrado ao time que vai jogar as rodadas iniciais do Campeonato do Nordeste com o time alternativo. O Juninho vinha jogando pelo Qarabag, onde foi campeão, artilheiro e melhor jogador da última edição do Campeonato Nacional do Azerbaijão. Por isso, fisicamente, ele não deve demorar a estar apto para a sua estreia. Além da parte burocrática para ser regularizado, o atacante só deve ser apresentado na semana que vem, quando o diretor de futebol, José Boto, volta com o grupo dos Estados Unidos. O Flamengo continua no mercado. No momento, as prioridades são um zagueiro e um meio-campista. Para o meio, o clube negocia com o volante Jorginho do Arsenal da Inglaterra. Em busca da sua primeira vitória, o Flamengo enfrenta o Madureira no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, na noite dessa quinta-feira, dia 16, às 18h30, horário de Brasília, pela segunda rodada do Campeonato Carioca de 2025. O Flamengo perdeu na estreia e ainda busca os primeiros pontos. Do outro lado, o tricolor suburbano entra motivado depois da vitória sobre o Volta Redonda por 2-0 e quer manter os 100% de aproveitamento na competição. Madureira e Flamengo são rivais de longa data. Afinal, foram 130 jogos ao longo da história, com 99 vitórias do Flamengo, 20 empates e 11 derrotas. O Sport TV, o Premier e o Globoplay em stream vão transmitir Madureira e Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Em decorrência da pré-temporada realizada nos Estados Unidos, o Flamengo vai participar dos próximos 3 jogos do estadual com seu time alternativo. Dessa maneira, alguns jogadores estão aproveitando a oportunidade para se firmar no elenco, como é o caso do Carlinhos, do Lohan, do Pablo e do Cleiton. Ao longo dos anos, o Flamengo manteve uma relação vitoriosa na Paraíba. Em 22 partidas disputadas por lá, o Mengão conquistou 18 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. No Amigão, além da vitória sobre o 13 da Paraíba em 1975, o Flamengo venceu o time da cidade em 82 e 84 e também superou o Campinense em 2013. O Flamengo entra em campo com Diogo Alves, Daniel Salles ou Lucian, Pablo, Cleiton, Zé Wellington, Fabiano, Ryan Luca, Lohan, Thiaguinho, Guilherme Ochola e Carlinhos, técnico Kleber dos Santos. O Madureira vai de Mota, Celcinho, Marcão, Arthur, Evandro, Matheus Lira, Vaguinho, Marcelo, Renato, Henrique, Minho e Jefferson Vitor, técnico Daniel Neri. Apita o jogo Tarcísio Pinheiro Caetano, assistido por Gustavo Mota Correia e Daniel Oliveira Alves Pereira. No VAR teremos Felipe Jorge Bennett. O Flamengo continua sua pré-temporada nos Estados Unidos e na tarde dessa quarta-feira foi o dia da entrevista coletiva com o Michael. Depois de uma longa demora, segundo ele, porque ele estava jogando truco, o atacante bateu um papo animado com a imprensa e comparou o técnico Felipe Luiz com o Jorge Jesus, que fez história no Flamengo.
O jogador trabalhou com o treinador português tanto no Mengão, em 2020, quanto no Al Hilal da Arábia Saudita nos últimos anos. Quando eu cheguei, eu peguei a bola e toquei logo para trás. Aí o Jesus parou e disse: se fosse para tocar para trás, meu filho, eu tinha trazido outro. Isso alimentava a minha energia de querer sempre atacar e, às vezes, eu tomava decisões erradas. Chegava na cara do gol com as pernas cansadas. Com o tempo, aprendi que tem que saber os momentos que dá para ir. Trabalhei com ele de novo agora, lá no Al Hilal, e ele me deixava numa posição mais vantajosa, dava liberdade e eu não ia em todas. O Felipe só é mais jovem, mas quer ganhar. Os treinos têm fundamentos parecidos com o do Mister, a mesma gana de conquistar títulos e construir história. Ele é um grande atleta e agora quer ser como treinador. Todo dia leva para a parte do mental e do físico. A única diferença é a idade. Se continuar assim, o Felipe Luiz vai ser tão vitorioso quanto o Jorge Jesus. Ele não é o dono da razão, é apto a ouvir. Pessoas assim se equivocam menos e aprendem muito mais, completou lá o nosso robozinho. Em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Estadual, o Mengão vai encarar a Portuguesa do Rio no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. E, dessa forma, vai receber um valor milionário por conta da mudança de local. Segundo o portal Coluna do Fla, o Flamengo e Portuguesa do Rio de Janeiro já fecharam acordo para jogar no Parque do Sabiá, em Minas, no dia 5 de fevereiro, e por isso o Mengão, mesmo sendo visitante, vai ganhar R$1,5 milhão por ter topado. E, além disso, não vai ter despesas quanto à logística e hospedagem no hotel em Uberlândia. É importante frisar que essa será mais uma partida que o Flamengo vai aproveitar para fazer um tour pelo Brasil. Porque além da estreia no Carioca ter sido em Sergipe, o Flamengo encara hoje o Madureira em Campina Grande, no estádio Amigão, na Paraíba, às 18h30, horário de Brasília. Na sequência, vai até o Maranhão para enfrentar o Nova Iguaçu e o Bangu, respectivamente, e depois o Volta Redonda em Brasília. Segunda rodada, Madureira e Flamengo, 18h30, estádio Amigão. Terceira rodada, Flamengo e Nova Iguaçu, 21 horas, Castelão. Quarta rodada, Bangu e Flamengo, 19 horas, Castelão. Quinta rodada, Volta Redonda e Flamengo, 16h30 no Mané Garrincha, com o time completo. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas, e aí a gente cresce bonito o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. A prioridade na janela do Flamengo de buscar um substituto para o Gabigol no elenco foi alcançada com a chegada do Juninho. Agora, o clube volta ao mercado com outra preferência, a contratação de um zagueiro. Mesmo com a saída do Davi Luiz no final do seu contrato, o rubro-negro não tinha planos de buscar um substituto na janela. Porém, tudo mudou com a venda do Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Os reservas imediatos são o Pablo e Cleiton, que estão disputando as rodadas iniciais do Carioca e não foram nada bem na estreia, quando o time alternativo do Flamengo perdeu por 2-1 para o Boa Vista e jogou muito mal, por sinal. A diretoria rubro-negra estuda algumas opções e uma delas é Danilo. O jogador de 33 anos está nos últimos meses de contrato com a Juventus da Itália. Apesar dele ser lateral direito na seleção, Flamengo pensa nele como zagueiro, posição em que ele tem jogado há algum tempo na Itália. O rubro-negro fez uma consulta ao staff do jogador, como noticiado pelo site Gol Brasil e confirmado pelo GE. Inicialmente, o Flamengo considerou os valores muito altos e não enviou uma proposta pelo jogador. Outro motivo para o Flamengo não ter se movimentado é o fato do Danilo ainda não ter se decidido se quer voltar para o Brasil. No final de 2024, ele tinha a preferência para continuar na Europa, mas essa ideia pode ser reconsiderada. Enquanto isso, o Flamengo continua mapeando o mercado, mas já tem um alvo preferido e definido, segundo apurou também o portal GE. Outro zagueiro é considerado o plano A,
mas o clube ainda esbarra nos números e monta uma estratégia para contratá-lo, mas o seu nome é mantido em sigilo pela diretoria, que se cerca para não entrar em leilão. Um nome avaliado recentemente foi o do zagueiro Valentim Gomes, do Vélez Sarsfield. O argentino de 21 anos foi oferecido ao Flamengo e agradou a diretoria. No entanto, o clube descartou a negociação no momento por causa dos altos valores. Ele esteve perto também do Cruzeiro, que chegou a oferecer perto de 10 milhões de dólares, cerca de 60 milhões de reais na cotação atual, mas desistiu depois de complicações com o clube argentino. Paralelo a isso, o Felipe Luiz e o Boto tratam com muito carinho a transição do zagueiro João Vitor, que está na pré-temporada nos Estados Unidos. Pinçado pelo treinador, o jovem de 18 anos viajou após o Flamengo pedir a sua liberação da seleção brasileira sub-20. Outro muito elogiado internamente é o jovem Iago, de 18 anos, e que vai disputar com o Brasil o Sul-Americano sub-20. De acordo com informações do portal Bola VIP Brasil, o CSKA está interessado no meia Lohan, de 18 anos, e pode fazer uma nova proposta. A equipe já tinha feito 2 ofertas que foram negadas, mas dessa vez está disposta a aumentar os valores. E não é só isso, está disposta a incluir um zagueiro, o William Rocha, nessa negociação. No passado, ele já foi especulado no Flamengo. O CSKA tem interesse na contratação do atacante Lohan. O clube russo deve iniciar uma proposta na casa dos 7 a 8 milhões de euros para ter a joia da base rubro-negra. Há também a possibilidade do zagueiro William Rocha ser envolvido nessa negociação pelo clube europeu, escreveu lá a imprensa russa. Vale lembrar que o zagueiro tem 29 anos e completa 30 em 27 de janeiro. É carioca, mede 1,91 de altura, é um zagueiro destro que também pode jogar de volante. Está no CSKA desde setembro de 2022 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2027. Em uma opção também de 1 ano de renovação. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 6 milhões de euros. Aí eu te pergunto, se você fosse diretor, você faria esse negócio? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço para ser feliz. Pra cima deles, Mengão!